E aí, meus amores, agora vamos para a nossa aula de história. Vamos falar sobre a Mesopotâmia e o Egito. Na nossa página 27, nós vamos falar sobre a religião entre os povos da antiga Mesopotâmia. Lembra que na aula anterior eu falei sobre alguns deuses que a Mesopotâmia, os mesopotâmicos, politeístas, que eu falei que Anu era o deus do céu, Shamash, deus do sol e da justiça, Ishtar, deusa do amor, Marduk, criador do céu, da terra, dos rios e dos homens. Então, existiam também outros deuses, além desses. Os povos da antiga Mesopotâmia eram politeístas. Isso significa que eles cultuavam diversos deuses. O Enki, por exemplo, era o deus ligado à água doce e à sabedoria. O deus Enlil era ligado ao ar. A deusa Ishtar representava a natureza e a fertilidade. Então, vocês vão marcar de os povos até fertilidade. Para os antigos povos da região, os templos eram a moradia dos deuses na terra, e era ali que as cerimônias religiosas ocorriam. Alguns povos da antiga Mesopotâmia, como os sumérios e os assírios, construíam templos chamados de zigurates, formato aproximado de uma pirâmide com degraus. Os zigurates eram considerados moradia dos deuses e eram tão sagrados que somente os sacerdotes podiam ter acesso ao seu interior. Então, vocês vão marcar os povos até fertilidade, depois, para os antigos, até ocorriam, depois, alguns povos até seu interior. Zigurate, na antiga cidade de Ur, região da Mesopotâmia, atualmente Iraque. Aqui, ó, Zigurate. Agora, no atual Iraque. É verdade? Como você pôde perceber, em geral, os deuses da antiga Mesopotâmia representavam mitologicamente os fenômenos da natureza? Verdade ou mentira? Claro que é verdade. Eles viam muito esse lado, né, da natureza. Hora da leitura. Vocês vão ler e a resposta será pessoal. O Egito também tinha escrita. Formas de escrita também foram criadas no Antigo Egito. Uma delas era hieróglifo, que surgiu por volta de 3.300 a.C. Eu quero que vocês marquem aí, de formas até antes de Cristo. Essa forma de escrita utilizava desenhos para representar objetos. Também pode marcar. Os hieróglifos eram usados para registro em monumentos funerários, em documentos oficiais do Estado e nos templos, por exemplo. Outros dois tipos de escrita foram inventados no Antigo Egito, a hierática e a demótica. Então, vocês vão marcar de hieróglifos até demótica. A escrita hierática também utilizava hieróglifos, mas de forma bem mais simples. Era um tipo de escrita usada pelos escribas. Demótica era mais simples que os hieróglifos. Com ela, as pessoas que sabiam escrever e ler faziam contas, cartas e outros tipos de registro do cotidiano. Então, vocês vão marcar de outros até demótica, depois de a escrita até escribas, depois demótica, depois era mais simples até cotidiano. Os escribas, no Antigo Egito, poucas pessoas sabiam ler e escrever. As escolas faziam parte dos templos e funcionavam somente para as famílias que pertenciam à realeza, ou seja, pessoas ligadas ao faraó. Pode marcar aí, tá? De o antigo até faraó.
As pessoas que dominavam por completo os conhecimentos ligados à escrita e à leitura eram os escribas. Eles estudavam durante muito tempo. Então, pode marcar de as pessoas até muito tempo. Depois, os escribas tinham uma posição, né, importante na sociedade do Antigo Egito. A máquina administrativa egípcia era formada basicamente por escribas. Eles se encarregavam de organizar e distribuir a produção, de controlar a ordem pública, de supervisionar todo e qualquer tipo de atividade. Obedeciam à autoridade dos faraós ou dos templos. A habilidade para escrever garantia uma posição superior na sociedade. Pode marcar tudo isso, a máquina até a sociedade. Aí tem um desafio para vocês, que vocês vão fazer no caderno. Com base nas informações desta página, procure explicar a relação entre os escribas e o Estado centralizado no Antigo Egito. Esse desafio vocês vão fazer no caderno de vocês de história, tá bom? Então, vocês vão fazer no caderno a página 38 de história. Tem aqui uma redação que vocês irão fazer. E na 39 vocês vão responder esses exercícios aqui. Somente a página 38 e 39. Então, finalizamos por hoje com a nossa aula de história. Beijo em cada coração. Beijos de saudade.